Primeiro vídeo que eu fiz, outro dia, eu toquei no assunto da morte lenta da democracia brasileira, que no final das contas talvez pareça confuso para muita gente, mas eu digo que essa é a grande guerra, né? A guerra que vai definir o futuro do Brasil de verdade, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Especialmente uma questão que está aparecendo aí, que é, tô lendo aqui, voto impresso. E essa fala frequente do presidente Bolsonaro sobre o meu exército e que o exército é quem garante a democracia. Essas coisas são muito sérias. Estou tirando esse óculos porque ele está dando reflexo aqui de uma lâmpada que eu tenho aqui. Falando nisso, algumas pessoas me falaram que eu preciso arrumar o som. É verdade, eu preciso arrumar um microfone. Não consegui ainda, mas eu vou dar um jeito para ficar melhor a sonorização. A gente vai aprendendo. Mas enfim, para a gente não se alongar muito, eu sempre fui muito ligado na questão da democracia brasileira. Eu me dei por gente, assim, na década de 80, o Brasil era uma ditadura, o presidente era o Figueiredo, mas já estávamos ali num processo de redemocratização. Teve a campanha das diretas, que era para votar para presidente, não deu certo, mas aquilo contribuiu para que a gente tivesse um presidente civil pela primeira vez, que seria o Tancredo Neves. Ele morreu, infelizmente, que era um dos grandes políticos brasileiros. E no lugar dele ficou o José Sarney, que era muito ligado à ditadura, mas no arranjo político ali ele estava do lado era dos democratas, né, de quem queria democracia e governo civil. Sarney assumiu, ficou uma certa tensão ali, será que vai, não vai? Foi, fez um governo de transição, não fez um bom governo em quase nada, né? A não ser na questão de segurar ali as petecas, né, da luta política e garantir a aprovação da nova Constituição Brasileira de 88, que teve um papel preponderante do MDB. Esse mesmo PMDB, depois que passou a ser alvo aí de críticas, porque, enfim, merecidamente às vezes, mas grandes políticos faziam parte do. Ainda fazem, tem alguns bons políticos do MDB, né? Ulisses Guimarães talvez seja o maior deles. E aí a Constituição foi aprovada, teve eleição no ano seguinte. Aliás, Ulisses Guimarães, um grande homem de direita, né? É uma questão relevante também de ressaltar, porque muita gente fica achando aí que a direita apareceu, surgiu no Brasil com a ascensão de Bolsonaro. E Bolsonaro, na minha visão, ele faz até mal à direita brasileira, né? Porque as pessoas olham, mas a direita é isso aí que ele diz, que ele faz, a maneira como ele se comporta, isso aí é um governo da direita. Eu acho que isso faz mal para a direita. Isso aí, aliás, vamos organizar, né? Vai custar caro para a direita brasileira ela explicar essas coisas para a população. Diz, olha, votem em nós porque somos de direita. E eu, se eu fosse de direita, apoiadora desse governo, ficaria preocupado. Ah, então eu sou de esquerda. Não, eu já fui de esquerda. Mas mesmo quando eu era de esquerda, eu citei no vídeo anterior a questão da minha candidatura. Na época eu era do PT, eu tinha tido uma formação de esquerda a vida toda. Se em 89, na primeira eleição livre, né, pós-ditadura, eu votasse, eu teria votado em Brizola, que é um grande político da esquerda brasileira, né? Achava o Brizola um cara corajoso e era mesmo, enfrentava. Aliás, ele era inimigo mortal da Rede Globo, né? Tem gente que acha que a Globo é de esquerda, nem, nunca foi. A Globo apoiou o golpe militar em 64. A Globo sempre apoiou os governos militares de direita, né? A Globo sempre foi de direita. Agora que ela está numa pegada um pouco mais à esquerda, mas ela não é uma emissora de esquerda, não apoia a política. O Lula odeia a TV Globo, Bolsonaro odeia a Globo, todo mundo odeia a Globo. Todo mundo que tem algo para a Globo falar mal, né? O Brizola era um grande inimigo. E Brizola foi conhecido por muita coisa boa e por algumas coisas ruins também, né? É sempre bom ressaltar isso. Acho que a principal questão dele foi a educação. Ele tinha uma amizade muito grande com Darcy Ribeiro, que é outro grande brasileiro, né? Um intelectual brasileiro, aliás. Brizola focou muito o governo dele na educação, construiu o CIEPS, que é uma ideia muito boa, que se fosse aplicado ao Brasil inteiro já teria resolvido muita coisa.
a ideia do CIEPS, né? Um dia talvez eu fale mais sobre isso. Mas também foi no governo do Brizola no Rio de Janeiro que o tráfico de drogas assumiu totalmente o controle, né, daqueles morros lá do Rio de Janeiro, das áreas de periferia, das favelas. Ele meio que fez uma aliança ali de eu não mexo com vocês, vocês não mexem comigo, enfim, né? Uma outra questão importante, durante o governo FHC eu tinha uma certa dificuldade em bater no FHC por qualquer coisa que ele fizesse, que o PT fazia assim. Eu era do PT, mas eu olhava aquilo e falava, mas gente, mas isso aí me parece uma coisa boa. Por que ao invés de só bater e falar que vai dar errado, plano real, o PT foi contra desde o começo. E eu olhava aquilo e falava, mas esse plano está resolvendo um problema histórico brasileiro, que era a inflação. A renda das pessoas está aumentando com a valorização da moeda. A privatização da Telebrás foi positiva porque permitiu que a gente tivesse esse bate-papo aqui, ó, essa conversa via celular e internet, computador, né? Eu não conseguia criticar essas coisas. Lógico, haviam críticas a fazer ao Fernando Henrique Cardoso, como há críticas a outros governos, mas não se pode também criticar tudo que o cara faz. Acho que isso não ajuda a democracia. Você precisa entender que primeiro, importante que haja alternância de poder, né? Sobe um candidato mais à direita, mais à esquerda, mais de centro, isso é muito bom, isso é positivo. A centralidade é positiva, daí a ideia desse canal, centralidade extrema. Né? Mas então é errado ser direita e esquerda? Lógico que não, você pode ser o que você quiser, a esquerda e a direita. Eu sempre tive dificuldade com esse tipo de coisa. Eu tinha dificuldade em me enquadrar. Estive num partido de esquerda por um tempo, depois me afastei desse negócio. A política, acho que a política não é para mim, porque eu não consigo defender uma pessoa ou um partido a ferro e fogo. E se você não for totalmente fiel, você não tem espaço nos partidos brasileiros. Infelizmente. Deveria haver um debate, mas não há. Se alguém quiser saber do que eu estou falando, é só olhar, por exemplo, o trabalho de uma deputada que eu considero uma das melhores deputadas que a gente tem, e ela é da nova geração, que é a Tabata Amaral. Ela é do PDT. Competente, estudada, estudiosa, ela continua estudando, tem ideias boas, tem boas posturas, né? É crítica. Ela está, por exemplo, com um projeto agora muito legal, que é da, como é que ela chama? Pobreza menstrual. A questão de meninas mulheres, né, terem problemas com a compra de absorventes, que isso custa, isso pesa no orçamento de famílias, né? Sugiro que você dê uma olhadinha nisso aí. Mas ela é do PDT, do partido do Ciro Gomes, e ela votou a favor da reforma da Previdência. Ela entendia que era necessário reformar a Previdência por causa do rombo, e o PDT nega o rombo da Previdência. Eu considero um erro do PDT, que o rombo existe, o rombo é verdadeiro. A Tabata, né, entrou junto lá e foi muito atacada, ela até pediu para sair do PDT, né? Então, viu, você não pode ser, ou você é 100% de acordo com a liderança do partido, ou você é perseguido. Eu acho isso muito estranho. Por isso que eu não saí. Você tinha que defender o PT a ferro e fogo, independente do que fizesse. Eu não conseguia fazer isso. Não consigo fazer isso. Igual eu não consigo, se eu fosse bolsonarista, eu não conseguiria defender o Bolsonaro quando ele fala que não precisa usar máscara. Eu não sei como é que alguém consegue defender isso. Ou ele fala que vacina talvez não seja a solução para a coisa. Tem gente que defende isso. Eduardo Girão, o senador que eu citei num vídeo anterior aqui, na CPI, ele falando que a vacina da Coronavac usava células de fetos abortados, querendo estabelecer uma relação entre aborto e vacina, para desacreditar. Que isso? Que vergonha, que vexame. Um vexame um senador da República fazer um trabalho desses. Lá no estado dele, lembrando que o senador representa o povo, é verdade, mas ele representa o Estado. Essa é a função do Senado, representar os estados. Por isso que é 3 para cada estado, que é igual, né? Para representar igualmente os estados. E a vacina que mais vacinou cearenses, que é o estado do Girão, é a Coronavac. E ela não usa células nem humanas, mas usa células de macaco. E o cara tá lá falando isso, espalhando essa história. Uma fake news. Nesse caso,
monstruosa, porque está induzindo pessoas a não tomar vacina e, portanto, morrerem de Covid, né? E o presidente nosso foi, o nosso presidente foi lá em Manaus, acho que ontem, sei lá, antes de ontem, ele estava em Manaus, não, digo Amazonas, né? Manaus é a capital. Ele estava em São Gabriel da Cachoeira, num evento muito importante, foi inaugurar uma ponte de madeira de 18 metros, que é inaugurada todo ano, porque ela cai todo ano. Então, no ano que vem ele vai lá de novo, se ele quiser inaugurar essa ponte. É uma coisa bem importante para ele deslocar todo o governo, porque isso custa caríssimo para os cofres públicos. Eu entendo a necessidade do presidente ir em inaugurações, é importante ele aparecer na foto, tudo. Mas, mano, uma ponte de madeira de 18 metros, não sei se é o caso de ir. Acho que ele tem coisa mais importante para fazer. Mas aí cada um que julgue da maneira que achar melhor. Mas o pior não é ir lá, o pior é usar esse evento e aí junto com um monte de militares, né? São Gabriel da Cachoeira é um posto avançado do exército, bastante importante inclusive. E aí ele dizer que as forças armadas são as que garantem a democracia. Ele diz, com as palavras dele, que a gente só tem democracia porque as forças armadas permitem. Oi? Em? Mas de jeito nenhum. É exatamente o contrário. É a democracia que garante os poderes das Forças Armadas. É sempre importante lembrar isso. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, estão subordinadas aos outros poderes, aos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica só podem atuar no território brasileiro ou fora dele se for requisitado por dos outros 3 poderes, autorizado por eles. Eles não podem simplesmente fazer alguma coisa porque eles querem fazer. De forma alguma. É o contrário. Foram os civis, por meio da Constituição, que deram poder aos militares, que colocaram farda neles, que deram a eles o monopólio, né, das armas nacionais. Não é o contrário. Não foram eles que garantiram a criação do Brasil e da democracia. Que papo furado é esse? Mas o que ele quer, na verdade, é dizer o seguinte: olha, os militares estão comigo, eu quero fazer o que eu quiser, não me provoquem. Né? É mais ou menos isso. E no fundo, ele sonha com um pequeno golpe de Estado que mantenha ele no poder. Todas as manifestações do Bolsonaro tem alguém com cartaz assim. Não, várias pessoas dizendo essa bobagem. Né? Intervenção militar com Bolsonaro no poder. É o sonho dele. Acho que não vai acontecer. E também, se acontecer, o Brasil vai se lascar em questão de dias ou meses. Porque o mundo democrático não vai querer saber da gente. A gente já não está conseguindo, por exemplo, entrar em certos negócios comerciais da Europa por causa da questão da Amazônia. Aquele ministro lá, Ricardo Salles, ele faz questão de dizer que está a favor do desmatamento, de garimpeiro, que fica matando índio, enfim, madeireiro. Tem um escândalo ali, inclusive, sendo investigado aí de desvio de madeira, venda de madeira ilegal, uma coisa assim. Mas o presidente fica lá, atacando a democracia, dizendo que quem manda é o exército e pronto. Isso aí é muito ruim, porque isso deseduca o povo. E ao mesmo tempo ele ataca as urnas eletrônicas, as urnas que elegeram ele. Ele disse que não valeu, né? Ele disse que foi roubado, que ele teria ganho no primeiro turno. Alguma evidência disso? Nenhuma, zero evidência. Fake news é o nome desse negócio. Zero evidência, não tem nenhuma evidência. Quem já foi mesário ou quem já foi político, já foi as duas coisas, né? Mesário e político. Antes político, depois mesário. Você sabe que não é bem assim, né? O TSE, na verdade, ele não é ele que insere os votos no sistema. O TSE só pega o que saiu da urna e digita, é como uma calculadora. Essa calculadora simplesinha de, sei, 1 mais 1, 2. É isso que o TSE faz. Ele não tem esse poder de manipular o resultado igual o pessoal fica falando, né? Isso é mentira, isso é bobagem. Cada partido político, cada candidato, se quiser, ele pode conferir urna por urna. A urna não tem conexão com a internet. Ela imprime a zerésima no começo, tem nada lá, no final tá lá os votos. Fulano, 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 tantos votos, tantos votos, tantos votos. Se você pegar uma canetinha, anotar, ou tirar uma foto, que o celular hoje ajuda, né? Tira uma foto e em todas as urnas do Brasil, dá para você fazer isso. Você põe lá um fiscal do seu partido, do seu candidato.
Aí você vai lá e soma, aí depois você confere com o que aparece lá no sistema do TSE. Vai bater. Nunca deu errado. Tanto é que em cidades pequenas, tipo a minha cidade de Camapuã, você sabe o resultado da eleição antes da apuração. Por quê? Porque os fiscais de partido pegam lá na hora, tiram foto, mandam para a central ali, improvisam uma central de recebimento ali e vai somando. Calculadorazinho, pronto, tá lá os votos. O cara sabe o resultado antes do resultado oficial. Você já pode comemorar se você quiser. É uma bobajada, é uma mentiraiada, é um negócio bizonho, bizarro dizer isso. Só o Brasil usa a urna eletrônica. Mentira! Tem mais países que usam, tem mais de 15 países, se eu não me engano, que usam. Não é usado em países. É usado nos Estados Unidos, em alguns estados lá usa a urna eletrônica. Mas eu até, se é para fazer, então faz. Vai custar caro, 2 bilhões de reais, só para imprimir ali o voto. Tem uma impressorazinha, né, que você imprime o voto e põe lá no negocinho. Quem propôs esse negócio, engraçado, foi o pessoal do PDT, hoje é o Ciro Gomes, né? Porque o Brizola sempre foi um crítico desse negócio de eleição, ele achava que sempre era roubado, ele tinha essas maluquices também, né? Mas isso ajuda a prejudicar, diminuir as instituições brasileiras. Uma delas é exatamente o voto, né, sagrado e seguro que a gente tem, rápido, da urna eletrônica. Né? Isso não ajuda você ficar criticando o sistema eleitoral sem provas, ou então apresenta alguma evidência. Ele disse, o presidente falou que tinha provas de que a eleição de 18 foi roubada. Até hoje ele não apresentou essas provas. É um mentiroso. Ou então apresenta as provas e pronto, e para com esse rolo. Né? E os militares, se fossem mais desapegados ao dinheiro que eles estão ganhando, porque agora dobrou o teto, né? O militar que está num cargo lá, o general, né, já ganha lá seus 20 e poucos mil reais, ele pode ganhar o salário do ministro, vai ultrapassar o teto do funcionalismo federal, mas o Bolsonaro autorizou que eles acumulem os dois salários. Né? O que é um negócio... Não sei se isso vale a pena, jogar o exército nesse governo, porque tudo de ruim que acontece no governo agora também está no colo do exército. É bom isso? Eu não acho. O exército, as forças armadas em geral, né? Vamos dizer assim, a aeronáutica e a marinha também, são instituições relevantes da República Brasileira e têm uma moral muito grande com o nosso povo. E aí você vê lá generais que ficam no governo por causa de salário dobrado. Ou o Pazuello, por exemplo, foi ministro da Saúde e não fez uma campanha para uso de máscara, não ficou negligenciando a vacina junto com o presidente, lógico, mas ficou lá, aceita aquilo. Vai em manifestação que pede intervenção militar, ferindo o código dos militares que proíbe manifestações políticas. Então isso aí não é bom para as instituições brasileiras. Eu considero isso um erro histórico do Exército, isso vai ser caro para eles. Eles vão demorar um tempão para recuperar essa imagem aí, quando tudo isso passar. Quando vai passar? De novo, não sei, não tenho bola de cristal. Né? O Brasil precisa encontrar uma alternativa, seja à esquerda ou à direita, eu até não tenho nenhum preconceito contra isso, mas que seja alguém sensato, que tenha um projeto, que tenha uma ideia e mais do que isso, que tenha capacidade de colocar em prática o que prometer na eleição. Tipo Juscelino Kubitschek, um presidente que teve um plano de metas, né, com algumas prioridades lá que ele ia fazer, e ele fez quase tudo o que prometeu em 5 anos. Ele dizia, o Brasil vai crescer 50 anos em 5. E foi isso que aconteceu. Demos um salto de qualidade com o JK. Eu queria um presidente assim, que entregasse e que não fosse maluco, com ideias bizarras que não ajudam ninguém, né? Que acreditasse na ciência. É disso que a gente precisa. Pode ser de direita, por mim. Pode ser de esquerda, vamos lá. Eu só preciso de uma coisa nova. Eu não quero o passado, né? E não quero esse presente que a gente tem. Eu acho que a gente tem que avançar e evoluir. E é possível fazer. Outros países já passaram por isso. A gente consegue também. Eu sou um otimista. Né? Isso vale tanto para o governo federal quanto para o governo estadual e para as prefeituras. O estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, precisa de ideias novas, precisa de um novo perfil de gestor. Né? Que esse modelo de gestão que o Mato Grosso do Sul tem já há muito tempo, ele já demonstrou que já chegou no limite.
É muita falta de ideia, né? De ideias que de verdade vão mudar o padrão social, mudar o perfil da cidade. Quem sabe aparece. Gente, era isso. Hoje ficou mais longo do que os outros 2 vídeos longos que eu fiz. 20 minutos e 16, mas é isso. Se você puder me ajudar aí com essa divulgação do vídeo, tá ficando legal esse negócio, essa conversa que a gente tem. Divulga o vídeo, como é que fala? Curte, né? Aperta no sininho aí, sei lá, um negócio. Nem sei esse linguajar ainda, mas a gente aprende. Valeu, obrigado aí, um abraço aí para quem já me conhecia, para os meus antigos alunos que eu sei que estão vendo esse vídeo. Teve um que falou numa certa nostalgia de aulas, né? Não, é verdade. Para mim também dá, quando eu sei que eles estão por aí. Valeu aí, um abraço. Até amanhã, acho que amanhã eu consigo fazer. Vou fazer um vídeo de dia, né? Vai ficar mais diferente, fora daqui desse cenário. Vamos aprimorando. Valeu, obrigado, até mais. Forte abraço.